AdaptCast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um AdaptCast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. Nesse episódio nós iremos falar sobre gestão da empresa. Então iremos discutir como acontece, como funciona, o que é e focando em gestão de projetos e gestão de pessoas, né? Porque para discutir esse assunto nós estamos aqui hoje com 3 gestores da Adapt, né? 3 anos seguidos para a gente conseguir notar esse desenvolvimento e esse crescimento da empresa. Então eu estou aqui hoje com o Abraão. Salve, salve, galerinha, boa noite. Abraão, vice-presidente da Adapt aqui. E também está aqui hoje o ex-presidente da Adapt do ano de 2020. Boa noite, aqui é o Luiz, sou ex-presidente da Adapt. Hoje eu trabalho como gerente de projetos e desenvolvedor na Compass UOL. E estou também aqui com Vitória, a nossa gestora de 2019 da Adapt. Ei, gente, boa noite. Aqui é a Vitória. Eu fui gestora na área de pessoas, ou seja, fui diretora da área de recursos humanos e também acabei assumindo a área financeira e a presidência da Adapt em 2019. Hoje eu atuo como Head de Procurement na Agrai, que é uma empresa que trabalha com a tecnologia, conectando produtores rurais às empresas. Então, gente, como estamos aqui hoje com 3 gestões da Adapt, a gente vai conseguir ter essa noção de como que funciona a gestão de pessoas e de projetos na empresa antes da pandemia e durante a pandemia. A gente vai conseguir ter todo esse progresso, né, vamos dizer assim. Mas primeiramente, para a gente conhecer um pouquinho das pessoas que estão aqui, Vitória, fala um pouquinho pra gente como que era a Adapt de 2018 e o que se tornou a Adapt de 2019 para 2020 com a sua gestão. Em 2018, a gente teve vários problemas em relação à entrega e à gestão de projetos naquele período. E a gente acabou terminando o ano com muitos projetos a serem realizados e com pouca capacidade de venda. Um marco muito interessante, que nem foi meu, que foi do Vitor, que foi o diretor financeiro durante um período na Adapt, que foi começar a captar os dados de inadimplência. A partir desses dados da inadimplência, a gente viu o quanto que a gente devia e o quanto que a gente tinha dinheiro espalhado por São Mateus todo e uma metade do Espírito Santo. Mas também foi importante para a gente conseguir observar outros aspectos que a gente não observava. Como a gente tinha uma preocupação muito grande com a produtividade, a gente estava preocupada a todo momento em aguçar o que era produtivo e o que aguçava a produtividade dentro dos membros. E a partir disso a gente começou a olhar o lado humano. E a partir de observar o lado humano que a gente tentou diversas metodologias na área de gestão de pessoas. Um fato interessante é que na sua época tinha, eu não sei se era chamada de diretoria ainda, mas de recursos humanos e financeiro, né? Porque hoje o Abraão, vice-presidente, ele cuida de tudo. Hoje tá tudo nas costas. Inclusive, a percepção para ter cuidado de tudo foi quando o diretor financeiro saiu e eu acabei assumindo as 2 diretorias. Acontece que a diretoria financeira não traz um trabalho constante, né? Não é tipo, por exemplo, você desenvolver um projeto que você precisa estar ali todo dia presente, desenvolvendo. Não, a diretoria financeira, você, sei lá, eu vou citar o meu exemplo aqui, 2 vezes na semana eu vou lá e cuido, mantenho a relação com a contabilidade, atualizo as finanças, cuido da automação lá de pagamento dos clientes, que agora é automatizado, e é isso. Então, se você tem um cargo só para isso, só de diretoria financeira, meio que você fica em períodos de ociosidade, sabe? Isso pode dar um pouco de desânimo. Você vê o coleguinha fazendo um trabalho super legal ali participando da rodando da empresa e você fazendo um trabalho ali que custa 2 dias na semana. E você quase acaba não realizando um trabalho de gestão, né? Quando você acaba virando diretor financeiro, porque se você parar para pensar, a área financeira de todas as empresas é uma área comum. E é uma área que as empresas tendem cada vez mais a terceirizar. E eu acho que vocês também acabaram percebendo na gestão tanto do Luiz quanto do Abraão, a quantidade no mercado de vocês de EJs, e se a gente for olhar no mercado sênior de empresas, que cuidam da automatização financeira de empresas, para que as empresas elas estejam focadas em outros aspectos. Então, a gente observa que o RH e o financeiro são áreas comuns, ou seja, áreas que podem ser automatizadas, áreas que podem ser facilmente processualizadas, e a gente acaba voltando os olhos para a área de gestão, que é a área junto ao humano, a área junto às pessoas e a área para aprimorar essas próprias estratégias comuns que já existem. Um negócio que eu percebi também é que o trabalho financeiro, querendo ou não, é um trabalho meio sozinho, sabe? No momento em que você está executando alguma tarefa do financeiro, você não está em contato com os outros membros. Você faz ali, dá continuidade ao trabalho e finaliza, e muitas vezes ninguém fica nem sabendo, né? Agora os membros estão sabendo porque a gente bota tudo para eles na RG,
Muitas vezes eles ainda perguntam, falam, não entendi muito bem, repete por favor. Aí eles ficam sabendo como é que tá todo o processo financeiro. Mas se a gente não chega e fala por iniciativa própria, a gente poderia muito bem deixar sem falar. É um trabalho meio solitário. Então acho que isso também ajuda a justificar a junção das funções, né? O financeiro com outra diretoria. É um potencial que eu vejo ainda bastante inexplorado na Adapt, isso desde quando eu recebi a minha gestão, durante a minha gestão e até hoje, pelo que eu acompanho, né, a gente consegue explorar isso cada vez mais, que é o lado estratégico do financeiro, né? A gente vê diversas empresas aí onde tem o seu CFO ou qualquer sigla que denomine aí o representante financeiro, né, o chefe das finanças aí da empresa, e muitas vezes essa pessoa ela tá atrelada com as metas estratégicas da empresa para grandes marcos que podem estar acontecendo durante o ano, né? Então, assim, eu acredito que isso não tem tanto impacto no dia a dia que a gente vê na Adapt, principalmente para a gente ter poucos custos de funcionamento, mas, por exemplo, uma área financeira, um trabalho financeiro bem interessante do ponto de vista estratégico, seria pensar assim, olha, como podemos precificar os nossos serviços melhores, considerando os custos que a gente tem, os novos investimentos que nós queremos ter e trazer o retorno devido de remuneração ou de gamificação para os nossos membros, sabe? Não é uma conta simples, não é uma conta que sempre fecha, mas que deixa de ser um lado operacional, que pelo que eu percebi da opinião de vocês, que também faz parte da minha opinião, que tem esse lado muito operacional da coisa, mas ainda tem esse lado estratégico que pode ser instigante, mas que eu vejo que ainda não é tão explorado, sabe? Rapaz, eu diria que a gente tá engatinhando nisso aí esse ano. Tem precificação legal rolando, junto à consultoria e tal. Tem planejamento financeiro rolando junto à contabilidade também. Enfim, bom saber, cara, que gestões passadas pensavam nisso e talvez agora a gente esteja engateando pro caminho certo. E o bom é que vocês três aqui, apesar de vocês comporem esses 3 cargos de liderança em 3 anos diferentes da empresa, não foram os mesmos cargos. Então, Abraão é vice-presidente, Luiz foi presidente, Vitória foi diretora de recursos humanos. Tudo. Foi de tudo um pouco, né? Foi tudo, é isso. Vitória foi a própria ditadura militar do Brasil, assim. Ela escolheu que ela queria ser todos os cargos da Adapt e ela simplesmente pegou pra ela. Ô, Vitória, então fala um pouquinho mais sobre isso, porque assim, como foi ir pegando cada um desses cargos e aprendendo a gerir cada um desses cargos? Como foi? Como foi? Foi algo que aconteceu de uma vez só. A gente teve a ruptura das 2 diretorias de uma só vez, mas em primeiro momento, eu e os outros 2 diretores que tiveram... Nossa, os outros diretores que tiveram... Nossa, menosprezei os meninos, deixa eu falar o nome deles. Eu, o João Pedro e o Rafael, que eram diretores comigo na época, a gente tinha definido em não eleger pessoas destinadas para esses cargos, e sim remanejar as atividades. O que a gente percebeu, né, muito depois, que foi um grande erro, porque a gente precisa de pessoas para serem reportadas, caso aconteça algo. E é diferente do que você destinar uma tarefa a alguém. Se a Adapt ela não ia bem mediante a resultado e a coisas que referiam à figura de um presidente, a gente associava, por exemplo, o resultado estava em relação a projeto, por talvez o João Pedro não conseguir estar dando conta, executar, ou o Rafael não está vendendo. Mas aquilo não era suficiente, porque os 2 eles têm que ter uma estrutura de gestão neles, né, acima deles. E nisso a gente viu a necessidade de ter alguém. E devido o cargo dos 2 serem bastante exaustivos, acabou tecnicamente sobrando para mim. Na área financeira, o que eu fiz foi tecnicamente tentar entender o espaço e as coisas que a gente tinha naquele momento e tentar terminar até o final do ano, pelo menos com um mínimo de metodologia para o próximo ano. E na área da presidência, fazer com que a gente finalmente tivesse um planejamento estratégico que acontecesse, porque aquilo era uma coisa que me consumia desde quando eu entrava na Adapt. Foi na sua gestão que vocês começaram a trabalhar com dados e, tipo, largar meio que esse gerenciamento técnico, né? Igual você falou de, talvez seja o João Pedro do desenvolvimento, ou o Rafael do marketing, e olhar mesmo para as pessoas que compõem a Adapt, né? Gerir elas melhor, vamos dizer assim. Eu posso falar que sim, mas eu posso falar que a gente não fez isso muito bem. Até porque qualquer mudança, ela é muito complicada, né? Como a gente vai fazer as pessoas que trabalham mediante sua intuição, quando elas querem, no momento que elas querem, porque a Adapt ela é muito legal, porque a Adapt é um hype, a Adapt te leva em evento MEG,
a você conseguir, sei lá, sentar no computador, conseguir cronometrar o tempo que você está trabalhando e a gente ter uma taxa de produtividade. Entendeu? É um avanço que é muito difícil. E como a gente vai lidar com, caso a pessoa não queira, a pessoa fala, ok, tchau. Como a gente lida para 5, 6 pessoas querendo sair da EJ e a gente fica na corda bamba. E muitas vezes, nessa corda bamba, a gente acaba cedendo a voltar a certos hábitos antigos. Uhum. É por isso que a gente tá aqui com o Luiz, com o Abraão, que aí eles falam se esse legado, né, deu certo ou não, e como que a gente tá hoje. Luiz, sua gestão, ela foi marcada por esse negócio, né, que a gente tá vivendo até hoje, né, chamada pandemia. Como foi pegar a gestão da Vitória, que teve todos esses problemas de 2018 e também 2019, para transformar a Adapt no que é hoje em 2021, mesmo ela estando totalmente digital agora, sem o conforto do escritório, saudades inclusive? Olha, foi um baque um tanto, né? Eu admiro muito o trabalho que foi feito em 2018, considerando que o que eu recebi, né, o que nós recebemos, a diretoria de 2020, foi uma Adapt, assim, muito melhor do que eles receberam, né? Como gestão, assim. Então, considerando que a gente tinha um terreno não tão fértil, mas mais fértil do que eles receberam, né? A gente já começou uma linha de trabalho bem interessante. Ainda foi difícil assimilar o que é ser um diretor. O mês de janeiro, assim, geralmente é um mês marcado por o que mesmo um diretor de EJ faz. Para isso existe o EDL, que assim foi um divisor de águas, pelo menos para a minha gestão, imagino que para a Vocês tiveram Vitória a também. sorte de ter presencial, tá? Explica o que é EDL. Ah, show. O EDL, ele é um encontro de líderes do MEG, famoso, conhecido como o melhor evento MEG de todos, né? Todo diretor que vai para lá volta com esse slogan. Mas todas as novas lideranças do Movimento Empresa Júnior, ou seja, todos os diretores eleitos das EJs, da Federação e da Brasil Júnior vão para esse evento, e lá a gente tem vários conteúdos extremamente aplicados para o que a gente vai viver durante o ano, ou seja, a gente é categorizado dependendo do tamanho, né, do porte da EJ, e lá a gente é acompanhado. E assim, o mais genial de tudo isso é você poder compartilhar tanto dos seus anseios, dos seus medos, das suas ideias para a gestão com outros diretores que estão na mesma situação que você, sabe? Então, assim, o EDL são 5 dias assim que dá para considerar que ele valeu o que foi o ano para a Adapt em 2020, que a gente sabe que foi um ano muito bom de resultado, assim, né? Então, voltando para o que eu estava comentando, né? Eu acho que o maior baque para a gente foi lidar com a pandemia fora da Adapt. Por que eu digo isso, né? A pandemia, ela foi chegando, né? Foi chegando, eu acho que até hoje tem gente que ainda não entende o que a gente está vivendo. Imagina naquele momento, né? Ali em março, a pandemia chegando e a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente não sabia que tudo ia fechar, a gente não sabia que ia parar de ter aula na faculdade. A gente estava achando, tá vindo uma nova doença aí, mas a gente não sabe, eu acho que vai fechar aeroporto, mas vai ser por isso só, né? Mas isso foi crescendo, até chegar ao ponto de acabar as aulas, de não ter mais aulas na faculdade, e aí a gente se viu de uma hora para outra sem escritório, sem reunião geral presencial, sem nada que tinha contato com pessoas, né? E assim, a gente precisou pensar em formas tanto de como gerir os projetos e manter o resultado da Adapt em 2020, e não só manter, obviamente, alcançar a meta que a gente estipulou e usar ela como piso, né? Não como teto, e crescer quanto mais a gente conseguir, e em contrapartida, como gerir, que eu acho que é até a mais difícil de todas as questões, né? Como gerir pessoas no meio de uma pandemia, sabe? Como gerir ou cobrar resultado de uma pessoa que você pode não estar sabendo, mas a família dela está sofrendo com uma doença mortal, sabe? E você não tá vendo mais essa pessoa, né? Você não sabe fisicamente, né? Tipo assim, que uma coisa é você encontrar a pessoa na faculdade e ver como que ela tá se portando, como que ela está, né? Agora não, agora é tudo por digital, você tem que ter essa consciência também. Exato. Eu vejo que, assim, a Adapt está muito mais madura hoje e saiu muito mais madura de 2020 em como trabalhar no modelo digital, e eu fico muito feliz com isso, porque por ser uma empresa de tecnologia, eu vejo que isso vai abrir muitas portas para a gente, assim, mesmo quando voltar o regime presencial, né? As pessoas vão estar acostumadas, a Adapt vai estar acostumada a lidar com um trabalho remoto, que já acontecia aqui dentro, né? Então, assim, trabalhar por trabalhar e fazer projeto de forma remota, a Adapt já fazia. O nosso maior problema com a pandemia
foi não ter aquele ponto presencial em que a gente olhava olho no olho, em que a diretoria olhava um na cara do outro, em que os diretores conseguiam sentir dos membros como é que estava a energia deles, né? Porque pra gente, o resultado ele tá na pele, sabe? A gente se queima quando a EJ não está entregando resultado, a gente fica chateado, a gente se frustra, a gente tenta fazer várias coisas, mas a gente não sabe se está tendo esse retorno no meio digital, e isso, a forma presencial ajudava demais, porque a gente chegava na RG, a gente conseguia ver as pessoas mais abatidas, as pessoas desfocadas, ou as pessoas pilhadas. Então, assim, para mim, não ter um escritório para poder trabalhar todas as lindas práticas de gestão que eu aprendi com a Vitória, que eu aprendi na DL, que eu pensei em aplicar, foi muito frustrante no começo do ano. Mas foi algo que a gente conseguiu trabalhar e lidar bem durante o ano, assim, né? Tendo seus percalços. Maravilhoso. E, Abraão, você que está ainda desenvolvendo a sua gestão, né? Qual que está sendo a maior dificuldade para você gerir pessoas e os projetos da Adapt, levando em conta todo esse caminho que a Vitória fez e que o Felipe demonstrou, né? Que precisou atualizar para a pandemia. Luiz! Show. Correção. Luiz, hein? Felipe não. Eu falei Felipe, desculpa. Falou, mano. Falou. Cara, isso é uma ótima pergunta, mano. E é uma pergunta complexa. Primeiro que eu tô no meio da minha gestão, né? Então a gente ainda tem um pouquinho daquele sentimento de dúvida, no sentido de, putz, será que eu tô fazendo certo? E aí, o que a galera do ano passado, do ano retrasado, faria de diferente, né, nessa situação? E aonde a gente chega nisso? O Luiz falou aí que agora a gente tem certa maturidade com relação ao trabalho remoto. Muito disso eu acredito que a gente deve à imersão presencial do ano passado. Aquela imersão colocou gás em muita gente, fez algumas pessoas que nem se conheciam presencialmente passar a se conhecer, deu o sentimento de que elas realmente estavam num time, numa família. Essa galera que foi na imersão tá muito engajada. E então, vamos lá, como é que funciona a gestão de pessoas aqui? Ao longo do ano, a gente percebeu, cara, que a pandemia... É até estranho falar isso aqui. É que dentro de toda a crise que a pandemia pode causar numa empresa, existiam aspectos que a gente poderia aproveitar. Por exemplo, a gente está num meio tecnológico, no meio digital, no meio onde a personalidade dominante dos colaboradores é um pouco mais introspectiva que o normal. E aí, essas pessoas, apesar de elas terem as mesmas necessidades que os outros, né, de ter um trabalho presencial ali, ter a presença, enfim, tudo que a gente já sabe que tem de necessidade e está sentindo falta aqui na pandemia, elas também têm um certo conforto em trabalhar de casa. Existe um certo conforto em você poder ligar o seu computador no seu quarto ali e fazer seu próprio horário. Aí eu falei, tá aí, vamos tentar aproveitar isso no processo seletivo. O primeiro PS de 2021 foi focado nisso. A gente fez um PS completamente focado em conhecer as pessoas. A gente estava muito mais interessado em quem elas eram e que tipo de personalidade elas tinham do que quais eram as habilidades dessas pessoas. E nisso a gente teve a chance de contratar pessoas que muitas vezes... Pensa na pessoa que muitas vezes ela não tem uma necessidade tão grande de ligar a câmera ou falar o tempo todo numa RG, porque ela é bem introspectiva, ela é mais tímida, mas aquela pessoa é extremamente competente, tem um trabalho super constante e consegue manter uma comunicação com a diretoria de RH quando sente a necessidade, desde que a diretoria não invada o espaço dessa pessoa. Então, eu acho que esse ano a gente conseguiu aproveitar a situação nesse sentido. O nosso corpo de colaboradores atualmente é majoritariamente de pessoas assim. Você vai na RG, a diretoria fala muito, a maioria das pessoas é quietinha, eles ficam na deles ali, maioria esmagadora de câmera desligada, e tá tudo bem, sabe? A gente não tá forçando nada. A gente chega pras pessoas, quando você estiver se sentindo confortável, vem conversar comigo. Bora ali bater um papo. E aí, junto a isso, a gente tem o fato de que a Adapt tem poucos membros, pouquinho abaixo de 30, né? E aí a gente consegue manter um acompanhamento individual. Nem sempre a gente precisa fazer dados gerais da empresa, porque a quantidade de membros que a gente tem permite que a gente conheça cada um, permite que a diretoria de recursos humanos se mantenha próximo um a um ali dos membros, conversando no WhatsApp, perguntando, e aí, como é que você tá e tal, e mantendo um nível de trabalho em equilíbrio com um nível de diversão. Então, juntando tudo isso, mantendo o espaço das pessoas confortável, mantendo ali contato individual com cada um e reestruturando o processo seletivo, a gente conseguiu manter
Tá. Além disso, a gente também contratou uma consultoriazinha de fisioterapia e saúde mental no trabalho, que eu achei bem bacana. A gente conseguiu manter um nível legal de trabalho das pessoas e saúde mental no trabalho, e engajamento e participação. E isso está se mantendo até o momento. A pandemia continua sendo um desafio. Ainda tem casos em que as pessoas perdem engajamento, ganham um certo desânimo, mas hoje a gente conseguiu fazer com que essas pessoas elas se sintam à vontade para vir falar com a gente e se abrir completamente. Não tô conseguindo trabalhar, tá impossível, tá chato isso aqui, meu trabalho tá repetitivo. Vai lá e resolve, por favor, se vira diretoria para resolver. E a gente vai lá e considera esse feedback e tenta resolver. O que eu acho interessante, de tudo que você falou, é porque eu sempre batia muito na tecla da vulnerabilidade das pessoas, que é algo que você está falando abertamente, que as pessoas têm muito mais facilidade do que quando estavam presencialmente. Então, é um exercício que está sendo trabalhado que no momento que a gente estiver presencial, e se isso for levado como cultura dentro da ADAPT, a gente vai ter pessoas muito mais abertas, independente de estar no remoto ou presencial. Muitas coisas que a gente procurava para tentar trazer as pessoas para perto de novo era em relação a coisas presenciais, era trazer uma dinâmica na RG. Eu sempre falava que eu olhava bastante no olho das pessoas para ver se elas estavam prestando atenção, que eu prestava atenção no calor na hora que elas estavam cantando o hino. Coisas que, quando a gente tá de forma remota, a gente não consegue ter isso tão claramente. Então, eu acho que expandir o leque em relação a entender desde como trazer esse bom membro até manter ele motivado de uma forma muito mais plural de que a gente nunca teria imaginado antes. Então isso foi iniciado de uma forma maravilhosa na gestão do Luiz, que foi realmente uma gestão disruptiva, porque se não fosse um bom trabalho que aconteceu em 2020, provavelmente 2021 estava muito pior, porque era um momento que era necessário criar e desenvolver um modo que vai se persistir ao longo do tempo. É muito complicado você ter uma equipe de diretoria unida. Todo mundo ouvia a gritaria que era a reunião de diretoria no meu ano. Mas, enfim, eu acho que quando a gente estiver presencialmente, todo mundo juntinho de novo, eu acredito que a gente vai ver os frutos do trabalho do Luiz, do trabalho do Abraão, do trabalho de toda a equipe que está com eles, do trabalho de todos os membros da ADAPT que estiveram nesse período, e que isso é só o comecinho. Assim, quando eu comentei lá na minha primeira fala que a gente recebeu em 2020 uma empresa bem melhor do que foi recebida em 2019, né, pela gestão da Vitória, eu vou fazer uma projeção para o que o Abraão recebeu, né, considerando que a Vitória comentou. De 2019 para 2020, a nossa maior preocupação era a seguinte: a gente estava recebendo a ADAPT, uma ADAPT que não bateu meta em 2019. E quem é de EJ sabe que, na verdade, nem só de EJ, de qualquer empresa, sabe que não bater meta não é legal e que ninguém gosta disso. Então, assim, a gente tinha uma empresa bem enxuta e que não tinha batido meta. Coisa que eu imagino que deve ter ajudado bastante a ADAPT estar bem mais madura e bem mais agradável o clima hoje, né? Por ter tido um bom resultado em 2020 e começar o ano com o pé direito, né? Ah, sim, botou nossa confiança lá em cima. E foi bem complicado, assim, porque a gente precisou lidar principalmente com membros que passaram por um 2019 que não foi tão bom, para acreditar que 2020 podia ser diferente. Aí o que aconteceu em 2020? Uma coisa que faria qualquer pessoa desanimar, uma pandemia, sabe? Um outro ponto, depois de um bom tempo, a ADAPT teve em 2020 uma gestão 100% da computação. Não que eu tenha algo contra pessoas que não são da computação, né, Vitória? Você sabe que você está no meu coração, mesmo sendo da engenharia com cálculo, da matemática com cálculo. Nossa, falei tudo errado. Meu Deus do céu. Administração com cálculo. Vitória! Da administração com Vitória, cálculo. você sabe que você está no meu coração, mesmo sendo da administração com cálculo. Eu acho que eu não tô no meu coração. Mas eu percebi que talvez era uma das coisas que a ADAPT precisava, assim. Não que era crucial, mas que a gente percebeu que muitos problemas que foram tendo em algumas gestões era por falta de entendimento mesmo do negócio, sabe? E eu vejo isso desde 2018, que foi quando eu entrei na ADAPT. 2019 isso aconteceu em alguns pontos. E 2020 a gente cometeu os mesmos erros, mas a gente conseguia tomar umas decisões um pouco mais assertivas. E eu vejo que, assim,
o Abraão, mesmo sendo de outro curso, né, ele sempre foi imerso nesse mundo da tecnologia e que está ajudando bastante, né, a diretoria dele dessa vez. Abraão, você chegou a comentar sobre a questão do processo seletivo, como que ele impacta a empresa, né, como que ele pode impactar. E nesse processo de 2021, né, eu até participei um pouquinho dele, você trouxe algo bem interessante, né, que foi o mapa de empatia, né, que aí você consegue conhecer um pouco a personalidade da pessoa, né, os gostos, né, como que ela vê o mundo, a visão de mundo dela, e isso pode trazer uma previsibilidade, né, de como que ela se comportará na empresa, vamos dizer assim. Então eu queria saber como que o processo seletivo da Adapt impacta na organização dos membros, seja da própria empresa ou das equipes que serão formadas, porque eu acho que o processo seletivo, ele era um pouco mais técnico do que ele é atualmente. Então, eu queria saber como que essa visão mudou, né? Como que essa visão de você saber quem você quer que entre na empresa e como que essa pessoa vai se comportar durante todos os cargos e os anos que ela vai estar na Adapt. Cara, primeiro que processo seletivo ser mais técnico ou não, eu acredito que vá da necessidade da empresa, né? Então, a gente pegou o início de gestão aí na pandemia, a gente precisava conhecer as pessoas, saber como estava a cabeça das pessoas, né? E aí a gente pensou no mapa de empatia, que foi justamente a primeira fase do processo seletivo. A gente mandou mensagem para as pessoas você vai escrever para mim o que você quiser sobre você, sobre a sua vida, o meio em que você vive, como funciona o seu trabalho, seu estudo, né, se você tiver um trabalho. E a gente fez questão de ressaltar no e-mail, eu lembro disso, que não era para a pessoa se importar com formalidades de processo seletivo, era para ser 100% espontânea. Mano, isso foi sensacional, porque, tipo, teve gente que mandou 3 páginas de texto, assim, sobre a pessoa, sabe? Eu acho que eu nunca tive a chance de conhecer alguém tão bem, uma pessoa, assim, que eu nem vi a pessoa direito, mas eu já conheço ela suficientemente bem para decidir se essa pessoa é legal de trabalhar comigo. E esse mapa de empatia foi validado, né? Porque ele foi na primeira fase, aí na segunda teve também, e na terceira a questão dos grupos, né? Sim. Na primeira fase, a pessoa falava o que ela quiser sobre ela e pontuava algum problema que ela conseguia enxergar no meio em que ela vivia ali, que poderia ser resolvido por uma tecnologia. Na fase seguinte, a pessoa fazia a proposta de um protótipo de solução desse problema, e aí na outra fase isso era feito em grupo, não era individual mais, né? A gente juntou eles em grupos de 4, 5 pessoas, e aí eles definiam um problema ali na hora e já propunham uma solução ali também na hora. Então começou com a gente conhecendo as pessoas, depois sabendo como que elas trabalhavam, enfim. E esse processo seletivo ele foi um sucesso, mas assim, eu pessoalmente sou fã da primeira fase ali, do mapa de empatia, que me permite conhecer as pessoas. Provavelmente o segundo PS da Adapt, que vem agora no meio pro final do ano, vai ser mais técnico, em decorrência das necessidades da Adapt. Agora a gente vai estar indo atrás de gente que manja um pouquinho mais, que já tem uma certa experiência, né? Já tô botando aqui o biscoito do processo seletivo, dá licença. Eu tenho uma história até engraçada com o processo seletivo, porque quando eu entrei na Adapt, eu achei, nossa, quando eu entrei na Adapt não, né, quando eu fui diretora, falei, nossa, eu vou fazer o processo seletivo, porque eu realmente pensava em fazer algo com que a gente pudesse despertar outras coisas nas pessoas que a gente não despertava ultimamente. Então a gente pensou em fazer um mini curso para poder divulgar, a gente fez uma série de dinâmicas, na verdade, um dia de dinâmicas, onde a gente utilizou 3 dinâmicas e elas despertavam coisas diferentes nas pessoas, mas coisas que incentivavam a criatividade. Não era um case, tinha uma dinâmica que ela era como se fosse um case, mas ela não era aquele case clássico que eu acho que você, quando falou sobre as dinâmicas da Adapt antigas, vem na sua mente, que era sentar, falar uma história, a galera sentava, montava a solução e ia falar. Construiu uma torre, eu lembro da torre. O rolê do palitinho. Eu fiz o rolê do palitinho, isso foi ideia minha. Não fala mal do rolê do palitinho. Não, foi ótimo. Gente. Enfim, o processo seletivo teve muitos poréns. Primeiro que a gente tinha feito uma dinâmica no sábado, poucas pessoas foram, comparado às pessoas que se inscreveram. A gente queria que realmente as pessoas tivessem um tempo, né, para poder se dedicar à dinâmica. Mas a gente sabe que na nossa realidade, pra gente conseguir despertar esse interesse todo, a gente devia ter vendido que a Adapt era como entrar e ganhar na loteria. E a gente não conseguiu realizar isso. Então, isso foi com que a gente fez um processo seletivo todo tópico, bonito, legal, onde a experiência da pessoa era super legal.
só que a gente teve poucas pessoas e a gente selecionou pessoas para dentro e a gente apresentou totalmente o inverso para elas sem preparar. Então a gente fez um processo seletivo super legal, divertido e apresentou eles para um adapt muito técnico, para um adapt que eles tinham que aprender rápido, para um adapt que eles tinham que apresentar X coisa, e a gente não fez essa transição. E isso fez com que a gente não aprovasse ninguém nesse processo seletivo. Nossa! Real, a gente não aprovou ninguém. Foram 5 trainees e a gente não aprovou nenhum dos 5. Isso não é uma coisa legal de se falar, isso foi uma coisa que doeu muito para mim. Eu tive que falar pessoalmente para os 5 que nenhum deles ia. Eu lembro que eu participei do processo seletivo seguinte. Gente, isso era o terror. A gente tinha o grupinho ali dos 6 trainees, éramos 6, se eu não me engano, quando fomos aprovados. E a gente sempre ressaltava isso. Pelo amor de Deus, ninguém foi aprovado no anterior, ninguém vai ser agora também. Meu Deus do céu, nunca vi um processo seletivo tão difícil. E aí quando todo mundo foi aprovado, claro, todo mundo que não desistiu foi aprovado, a gente ficou tipo, como? Hã? O que aconteceu? E um adendo sobre isso, Vitória, antes de você continuar, é que a gente foi sentir o impacto dessa não aprovação de pessoas nesse primeiro processo seletivo muito forte em 2020, né? A gente chegou até a comentar com vocês na gestão anterior, né? Que não ter entrado pessoas no começo de 2019 fez o ano de 2020. A gente entrou com pouquíssimas pessoas na empresa, coisa assim de menos de 10 pessoas existiam na DAPT, sabe? Desequilibrou, porque a gente tem um fluxo, né? Dá pra perceber que a gente tem um fluxo a cada semestre de entrada e saída de pessoas. Então essa não entrada desencadeou o desequilíbrio do fluxo daqui pra frente. Mas enfim, voltando pra historinha, aí nisso a gente teve que repensar totalmente como a gente ia fazer o segundo processo seletivo. E aí a gente meio que teve que fazer não é meio que teve que fazer, foi uma decisão nossa. Criar um meio termo entre o que é técnico e o que é mais aberto, no que é mais aguça a criatividade, pela necessidade de que a gente tinha de tanto captar pessoas, e isso é uma coisa muito interessante de se levantar, porque a gente tem que encantar as pessoas do curso, as pessoas da faculdade em geral, para que elas queiram participar do processo seletivo da ADAPT. A gente sabe que quando as pessoas se aproximam do MEG, elas se encantam, mas muitas pessoas elas não entendem o que é o MEG quando elas só estão lá sentadas na sala de aula, vendo as matérias, e passa alguém lá na sala dela falando que tem processo seletivo, e que a ADAPT é isso, tem esses valores e aquilo. Então, por isso, até que a gente está observando ao longo dos anos, que a ADAPT e as empresas juniores em geral, na faculdade, principalmente no CEUNES, elas estão tomando protagonismos em outros aspectos, e esses protagonismos em outros aspectos que estão chamando a atenção dos alunos para esses alunos ingressarem. Então, a gente vem de uma questão de que era muito difícil a captação desses alunos, de que a ADAPT ela era julgada em muitos aspectos devido aos outros alunos, devido também a professores. A gente vem de que a gente tinha uma necessidade enorme de aprovar pessoas, visto que a gente não tinha aprovado ninguém, e uma necessidade de que a gente não pode tomar decisões erradas, porque o pior de que não aprovar pessoas é aprovar pessoas de que elas não seriam pessoas interessantes para aquele momento. Então a gente estaria jogando no fardo para a próxima gestão, porque no momento em que o processo seletivo ocorre, a gente não consegue fazer a preparação completa daquela pessoa de fato para poder bater na tecla que é uma pessoa que vai ficar 1 ano, que é uma pessoa que vai ficar 2 anos na DAPT. A gente precisa de pelo menos 6 meses para conseguir entender isso. E quando dá 6 meses, já está trocando a gestão. E por mais que tenha sido aprovações muito melhores do que ocorreram há um tempo atrás, foram aprovações que mesmo assim deixaram déficit, devido a não ter aprovado ninguém no primeiro processo seletivo. E também a gente pensou e trocou de ideia por coisas que aconteceram em 2020 de muitas pessoas que a gente aprovou nesse segundo processo seletivo de 2019. Como assim mudou de opinião? Tipo assim, a gente aprova a pessoa, ela tá engajada, ela quer fazer tudo. No final de ano, no segundo processo seletivo, começam a ter outras coisas que a gente está na correria e a gente não tem aquela estrutura formada como no início do ano para conseguir acompanhar essa pessoa e observar essa pessoa cautelosamente ao longo do tempo. Aí a pessoa começa a trabalhar, ela tá ok, mas aí tem troca de gestão. O que ocorreu no meu ano? A gente teve que trocar de estatuto, eu peguei N diretorias, a gente não bateu meta, então via a pessoa, ela estava engajada, ela estava fazendo ok,
Mas na primeira oportunidade que deu para ela virar a chave, que a gente observa que a pessoa está realmente lá ou quando ela não está, quando ela precisa estar na prova de um momento de atrito, um momento de conflito, ou um momento em que ela precisa ser proativa. Eu acho que o melhor exemplo é isso. Quando a gente não precisa falar para ela fazer, mas ela teria que fazer aquilo. Aí a gente começa a observar que a pessoa não está tão ali mais. Em 2020, os 4 diretores que estavam formando a diretoria, né, eu, Cleison, Paulo e João, nenhum de nós tinha qualquer tipo de conhecimento prévio sobre como deve ser um processo seletivo, a não ser ter participado do processo seletivo da ADAPT. Então, o processo seletivo em questão, ele foi muito baseado em todo o trabalho que a Vitória fez em 2019, e isso foi bom por um lado, mas por outro lado não foi tão bom, né? Até porque eu gosto sempre de dizer que o processo seletivo, ele é a bênção e a maldição da ADAPT ao mesmo tempo. Muitos problemas foram resolvidos com um bom processo seletivo, mas muitos problemas da ADAPT foram criados e trazidos com um processo seletivo que não foi tão bom. E aí, o que eu posso dizer sobre o processo seletivo, e que eu imagino que foi um dos maiores marcos da gestão de 2020 como um todo, foi a criação do projeto Trainee na prática, né? Coisa que hoje fico muito feliz em ver que continua acontecendo e continua rendendo bons frutos, não é, Abraão? Sim, tá sensacional, mano. É muito bom ver a carinha de desespero deles quando a gente anuncia e a carinha de satisfação quando eles conseguem entregar. Exato. Em 2020, a gente tinha a seguinte questão, deixa eu contextualizar para vocês, né? Como eu disse, nós tínhamos pouquíssimas pessoas na ADAPT. Então, os nossos projetos, eles ainda não eram otimizados para funcionar com poucas pessoas, nossas equipes, e a gente tinha poucas pessoas. Então, assim, a gente estava muito limitado. Com isso, a gente precisou pensar e buscar uma solução para o problema que acontecia, que era as pessoas que entravam na ADAPT, os trainees, os recém-efetivados, como a gente chama muito, os Camale Babies, eles demoravam cerca de 2, 3 meses, ou às vezes nunca chegavam ao ponto de estar suficientemente prontos para fazer um projeto. Quando eu digo suficientemente pronto, é tanto pessoalmente, a pessoa se sentir confiante para participar de um projeto e apta, como o lado técnico também, a pessoa não ter um conhecimento técnico mínimo para poder desenvolver o projeto, né, para um cliente, de fato. E aí, com isso, ficou mais ao cargo do presidente, no caso eu, procurar no MEG, no mundo, nas empresas, alguma solução para isso, sabe? Mas isso não era um problema evidente, foi um problema que a gente descobriu depois que a gente encontrou uma solução interessante. Então, a solução foi a seguinte: por que não fazer esses trainees participarem de um projeto num ambiente minimamente controlado, né? Ele não era 100% controlado, então havia riscos ainda, mas que isso pudesse sanar esse problema de a pessoa não estar apta para projetos. O que mais, de forma pragmática, isso trouxe, né? As pessoas já entravam na ADAPT fazendo projetos, então isso afeta direto no indicador, né, que a gente tem de porcentagem de membros que executam projetos lá no portal da Brasil Júnior. Isso também interfere em faturamento, porque as pessoas já estão sendo produtivas e lucrativas para a empresa, né, no ponto de vista de empresa. E, enfim, no que consistia isso? Ao final do processo seletivo e das entrevistas, as pessoas eram promovidas a trainee, né? E a gente pré-conversou e pré-fechou, né, alguns contratos com outras empresas juniores da rede. E esses projetos, a gente fazia um acordo, né, um contrato como se fosse tipo de uma parceria com essas EJs que envolvessem solucionar outro problema que a ADAPT tivesse, né? Então a gente conseguiu contratos de assessoria jurídica, que a gente tinha problemas com contratos, com como lidar em determinados casos com clientes que precisavam de uma assessoria desse tipo. A gente teve uma assessoria de gestão de conhecimento, uma assessoria de gestão financeira, né, planejamento financeiro. A gente tinha vários problemas e a gente tinha o problema que as pessoas demoravam a ser produtivas dentro da ADAPT. A gente matou tudo isso com uma única cajadada, sabe? Porque a gente trazia um projeto que, ao fazermos um site para SEJ, nós ganhávamos uma consultoria em cima de um outro problema que a ADAPT tinha, e além disso, a gente tinha um ambiente minimamente controlado, porque a SEJ, ela dava feedbacks dos trainees que executavam esses projetos deles, e esses trainees, de fato, viviam uma rotina de projeto do início ao fim.
então eles tinham que lidar com os requisitos do projeto, eles tinham que se comunicar com o cliente, eles tinham que saber dizer não, saber dizer sim, eles tinham que lidar com prazo. Então, começou de uma forma bem simples, mas a gente foi incrementando a cada processo seletivo e hoje eu vejo que está muito mais organizado, mas no começo surgiu como uma ideia para solucionar o problema das pessoas serem produtivas. E a gente teve um resultado excepcional, assim. A gente ficou bem surpreso que ao final desse primeiro processo seletivo, o primeiro processo seletivo de 2020, essas pessoas que entraram já estavam totalmente aptas para entrar em projetos. Essas pessoas já foram alocadas em projetos reais, de clientes reais, e esses projetos que foram desenvolvidos foram convertidos em valores financeiros que contribuíram para a meta de 2020. Então, a gente segue exatamente a mesma linha. Cara, esse trabalho da diretoria de 2020 foi perfeito, sensacional. Os trainees agora eles entram, eles vão direto pro projeto, a gente anuncia, eles desenvolvem. E a gente talvez tenha implementado, melhorado um pouquinho metodologias ágeis ali no meio do projeto, né? Para eles já terem contatos ali com um pouquinho de Scrum, umas deles, então, entregas parciais, divisão em sprints. Mas aí no final eles entregam um projeto sim para outras EJs. E a gente recebe ou parceria ou valor monetário, pagamento mesmo. Esse ano a gente recebeu até pagamento. Nessa questão de metodologia, né, falando da minha área, né, que é do marketing em si, eu fui trainee do Clayson, né, e eu percebi que o Clayson, ele ampliou muitas coisas que o Rafael deixou na Adapt, né, então, ele adicionou metodologias ao processo, ele deixou o processo mais técnico, né, o processo de marketing, né, ele deixou o processo mais técnico, mais metódico, mais organizado, né, e também a gente começou a trabalhar com métricas e números no marketing, funil de vendas mais elaborado, essas coisas para você conseguir saber o que você precisa fazer e o que atualmente, como tá, né? Para você saber se investe mais aqui, se investe mais lá. Atualmente, né, a Adapt trabalha com Scrum. Sempre foi Scrum, era outro, não existia e fazia o que dava, como que era? Então, a Adapt ela tem um sonho lindo de falar que usa Scrum desde quando ela se entende por gente. Mas eu acredito muito que o que acontecia, pelo menos em 2019, era uma mistura de Scrum com o que dava. Respeitava bastante a estrutura principal do Scrum, mas não tinha a estrutura aprofundada que o Scrum tinha. Não tinha reuniões diárias ou métodos para validar essas informações diárias do andamento de projeto dos membros. Não tinha uma estrutura tão grande de sprints, não era gerenciado e monitorado esses sprints, mas a gente falava que usava Scrum. Mas, durante 2019, o João Pedro, ele levantou até uma discussão sobre outros métodos ágeis, porque ele tinha bastante dificuldade de aplicar o Scrum, mas não foi algo que foi para frente também. Eu acredito que a estruturação em modelos ágeis dentro da Adapt, ela tenha sido com maior eficiência a partir do ano de 2020. Porém, algo interessante em gestão, no geral, não sei se aplicaria como uma metodologia ágil, mas a gente começou a usar ferramentas de gestão de uma forma muito mais aplicada. Quem trouxe o Pipefy para a gente foi o Rafael. A gente estava no EDL e ele via que as empresas júniores utilizavam todo o funil de vendas dela dentro do Pipefy. E a partir disso a gente trouxe o Pipefy para dentro e a gente acabou utilizando o Pipefy para N e outras coisas. Então eu acredito que não é um ponto de metodologia ágil, mas um ponto de amadurecimento interessante que a gente teve em 2019 foi esse apoio em ferramentas, porque a gente era muito planilha, docs, GitHub. Mas enfim, agora os meninos eles podem complementar falando agora coisas bonitinhas do Scrum. E, Abrão, pode até falar os aplicativos que a gente usa atualmente, né, Abrão? Que vocês estão usando... Como que é o nome daquele chat lá? O ClickUp. A gente usa o Slack para comunicação. Você usou o ClickUp? Sim, a gente usa o ClickUp porque a gente transformou a diretoria em um projeto Scrum. Aí a gente faz deles na diretoria, tem o nosso planejamento semanal, né? Apesar da sprint ser 2 semanas, a gente faz o planejamento uma vez por semana. E é isso. A gente está usando o Scrum na diretoria como se a diretoria fosse um projeto. Tem até nome, chama Projeto Impacto. E para isso a gente controla via ClickUp. Adorei. Eu amo ClickUp. Pois é, também amo o ClickUp, cara. E nunca mais quero usar o Trello depois que eu conheci o ClickUp.
É muito bom aquilo. GitHub às vezes substitui até o Pipefy. Pois é, cara, aquilo é muito completo. E a gente usa o Slack também, comunicação interna na diretoria, e eu fiquei muito feliz que teve a aderência de 100%, a diretoria não se comunica mais pelo WhatsApp, só em casos extremos, tipo, surgiu uma urgência à noite, o Slack, ele desativa as notificações, né, de todo mundo à noite, aí a gente vai pro WhatsApp. Mas eu diria que, sei lá, a gente tá em junho, né, nos últimos 6 meses isso aconteceu no máximo 10 vezes. No marketing, atualmente a gente usa muita planilha, né? Continua usando. Mas o Paulo, ele tá querendo trazer o Plumers. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu gosto muito do Paulo, que ele é um menino da automação. Nossa, cara, tudo que ele percebe, assim, se eu fizer isso aqui, eu não vou precisar mais botar a mão nisso aqui vai ser completamente automatizado, vou deixar a minha atenção para outra coisa. Ele quer aplicar. Gosto disso. Nossa, isso pra mim é a situação ideal. Até o registro das atividades, agora a gente levou, o dev não usa mais o Trello, usa o GitHub, aí toda vez que uma tarefa é resolvida, ela é marcada lá como feita e documentada automaticamente no GitHub. E a Ana tá fazendo um trabalho sensacional registrando as tarefas que são feitas, tipo, escrevendo mesmo, sabe? Para cada issuezinha que ela abre no GitHub, ela escreve uma mini redação. Aí se você consultar o projeto lá no nosso workspace no GitHub, você tem o registro completo de tudo que foi feito nele, enfim, tá um negócio muito legal. Documentar é ótimo, né? Porque aí a próxima gestão ela vai saber o que aconteceu, o que funciona, o que não funciona. Eu, pessoalmente, sou fã de documentar as coisas, eu gosto. Tem gente que considera documentação como perda de tempo, eu não sei porquê, eu não entendo esse sentimento. É o programador que programa e odeia documentar o código. Tipo isso, eu falo, gente, vamos registrar aqui o que a gente tá fazendo. Putz, não tenho tempo, cara, tem que fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Mas isso aqui também é trabalho, a gente tem que registrar. Ô, Abraão, recentemente eu tô lendo o livro Código Limpo, né? E nele usa uma analogia bem interessante, né? Imagina se alguém se um médico te dá essa mesma desculpa, né, Abraão? Não tenho tempo para lavar a mão entre um paciente e outro, então eu vou direto fazer minha cirurgia, sabe? Então, é mais ou menos isso, a importância da documentação. Mas voltando à pergunta aí da metodologia ágil, né? A Adapt gostava de falar que usava Scrum, mas não usava o Scrum na prática, sabe? E quais eram os motivos que eu via isso acontecer, né? O primeiro ponto é que a gente pensava muito em adaptar a Adapt. Nossa, ficou bem... Eu gostei. Mas é a palavra. Adaptar a Adapt a uma metodologia, ao invés de adaptar a metodologia a Adapt, sabe? E quando a gente insistia na primeira parte dessa frase que eu falei, né, de tentar pegar uma empresa inteira e botar dentro de uma metodologia fechada ali, não dava certo. Foi uma coisa que a gente tentou fazer em 2018, em 2019, em 2020, e é uma coisa que eu tô vendo que o pessoal tá conseguindo fazer muito bem em 2021 agora. E o outro ponto é que a gente sabe que a dinâmica de trabalho no EJ, ela é um pouco diferente da dinâmica de trabalho ali, uma pessoa que tem carteira assinada, trabalha 8 horas por dia, né? A gente tem faculdade, a gente tem lazer, a gente tem família, a gente tem pandemia para lidar com N outras coisas, tem gente que trabalha, né? Então, assim, nosso dia não é um dia confortável de tempo, assim, né? Então, a gente atribuía a isso o fato de não conseguir realizar dailies, de não conseguir realizar todas as cerimônias e artefatos que o Scrum necessitava. Hoje, eu vejo que isso foi até um pouco de falha da nossa gestão em 2020, porque, querendo ou não, isso é uma coisa que uma reuniãozinha ali de 15, 30 minutos, nem que seja para a pessoa dizer que não tem tempo naquele dia para fazer alguma coisa do projeto, já é válida. E em 2020, uma das coisas que a gente começou a fazer ali com o João, que era o nosso diretor de dev, era fazer um reporte, né, bem semelhante com uma review /retro aí no final da semana, com os gerentes de projeto para poder saber como que os projetos estavam caminhando, né? Hoje eu imagino que isso está sendo feito bem mais automatizado, pelo que ele comentou aí, mas essa era a nossa experiência com metodologia ágil. A gente acabava vivendo ainda num regime imediatista e menos controlado em processo de metodologia ágil, sabe? Tem aquele negócio, Abraão, você pode até falar melhor do KPI. Sim, KPI. Mas o KPI ele não é tanto para você registrar o que você está fazendo, né? O KPI é tipo metas individuais, né? É uma forma de você registrar o que você pretende fazer. Bom, isso pelo menos até onde eu entendo, né? E é assim que a gente está aplicando aqui na empresa. Na verdade, a gente está engateando bastante nisso esse ano. Nem todos os membros conseguiram estruturar ainda, mas isso sim, está sendo aplicado. Atualmente eu estou trabalhando também na construção de KPI, e o KPI é uma medida. O KPI é a forma com que você vai medir X aspecto a partir de um objetivo. Então a gente tem uma área
e dentro dessa área a gente tem os KPIs dessa área. Então vamos pensar na área de projetos. Quais são os KPIs, os indicadores de sucesso para essa área ir bem? Eu trabalho, por exemplo, na área de procurement. Quais são os meus KPIs? O exemplo de um KPI que eu tenho é fulfillment. O que é fulfillment? É quanto eu consigo entregar do que é pedido. Essa porcentagem ela sempre fica próxima de 1. Então, o KPI é essa divisão, para mim, seria tudo que é entregue dividido pelo que é pedido e vai gerar um valor entre 0 e 1, que vai ser uma porcentagem. E esse KPI é minha medida de sucesso para eu saber se a minha área está boa ou não. Então, o que as pessoas vão fazer é definir coisas que elas vão conseguir definir se elas estão bem ou não. É número de projetos? É horas trabalhadas? Não sei, é o que vocês estão correndo atrás. Só que a partir disso, vocês vão olhar, ao invés de perguntar para a pessoa, você tá bem? Você tá desempenhando um bom trabalho? Não, você vai olhar pro KPI dela, o KPI dela tá X. A partir do KPI dela, eu tô conseguindo ver que ela tá desempenhando um bom trabalho. A Brança chegou, eu lembro que no início do ano a gente chegou a marcar numa planilha, né, o que a gente estava fazendo, como é que a gente estava se sentindo. Tinha a ver com o KPI? Era outra coisa que não foi pra frente? Como que foi? Não, era outra coisa. Na verdade, aquilo era um mapa de energia, em que vocês indicavam pra gente o quão bem vocês estavam e quão engajado vocês estavam naquela semana. Mas, tipo, a intenção ali não era que vocês mostrassem, seja trabalhando, seja participando de reunião, seja o engajamento de vocês. Era que vocês falassem pra gente, olha, não tô me sentindo bem nessa semana, não tá legal. Ou senão, tô muito bem, tô super animado, tô legal pra caramba. E também ali vocês conseguiam marcar a quantidade de projetos, né, que vocês estavam executando no momento, se tinha disponibilidade pra ajudar outra pessoa em outro momento. Mas acabou que isso não foi tão pra frente, porque a gente acabou indicando algumas falhas, porque, às vezes uma pessoa, ela tá mal ali, a gente sabe que aconteceu alguma coisa ruim naquela pessoa, mas ela marca um 7 no humor dela ali, tipo, ia de 0 a 10, né? Por quê? Porque isso acontece, a pessoa tá no direito de marcar o que ela quiser, obviamente, mas ali, quando ela marcava o quão bem ela estava, aquilo lá era mostrado para a empresa toda. Então isso é um negócio que a gente tinha que mudar, tinha que deixar um jeito de ser privado, né? Aquilo aí tinha que definir se ia para a diretoria toda ou não. Então a gente acabou substituindo pelo PCO, né? Que é a pesquisa de clima organizacional, onde a gente tinha um panorama geral da empresa. Por que a gente viu que foi interessante substituir o mapa de energia pelo PCO? Porque a energia das pessoas já estava sendo meio que mapeada ali por aquele contato individual que a gente falou antes, né? Então dava pra gente ter uma visão mais geral agora, né? Sobre o quão importante as pessoas sentiam que era o trabalho delas, o quão estressante elas sentiam que era o trabalho delas. E aí a gente teve um panorama de como tá o clima organizacional da empresa. Sobre essa questão, né, de técnicas de gestão, eu até lembrei de um ponto quando você levantou essa questão da KPI, Hilário. Em 2020, eu acho que foi a primeira vez que a gente tentou usar, assim, as OKRs na prática, tentar juntar e definir resultados chaves para cada membro da Adapt e tudo mais. Isso, em parte, deu bom em algumas questões, mas não deu muito bom. Por quê? A gente estruturou uma planilha bem legal, a gente conseguiu dividir o Adapt em times, né? Tinha o time de sucesso do cliente, tinha o time de qualidade, tinha o time de ações compartilhadas, tinha o time de projetos, time de comercial, time de digital, e a gente quis trazer a dinâmica de multissetor, né? A pessoa pode ser do dev, mas se ela quiser ajudar o digital, quiser ajudar a buscar novas ações compartilhadas, ela pode. Isso dá muito certo num ambiente em que a gente tivesse 100% das pessoas proativas. Como a gente não tinha esse ambiente, né? Isso não deu muito certo e também por falta de acompanhamento da própria diretoria. Então, a gente conseguiu caminhar com alguns times a gente teve resultados bem interessantes. O time de ação compartilhada, a gente conseguiu entregar umas coisas legais. O time de digital, que estava sendo acompanhado pelo Clayson também, a gente viu que conseguiu fazer bastante coisa, mas alguns outros times não conseguiram caminhar muito bem, né? Mas hoje eu vejo que o pessoal está querendo utilizar aí a metodologia OKR e os resultados chaves e tudo mais. Eu acho que, sim, é muito gostoso trabalhar sabendo que aquela pequena parte que você está fazendo está contribuindo para uma meta global, sabe? Para uma meta global da empresa. O que eu quero dizer com isso, né? A OKR consiste em mapear desde ali a reunião de apresentação de proposta que você fez, mas não fechou com o cliente,
até o projeto entregue para o cliente, o quanto que isso se relaciona com a meta de faturamento, com a meta de porcentagem de membros que executam projetos e todos os outros indicadores que a Adapt tem. Uhum. Gente, indo para o final, né, desse papo nosso, o Luiz ele chegou a comentar que o marco da gestão dele, né, foi essa modificação, vamos dizer, do processo seletivo do desenvolvimento, né, deles pegarem projetos reais para fazer. E Vitória, qual você acha que foi o marco da sua gestão? E também complementando, né, o que você queria fazer na sua gestão, mas não conseguiu? A resposta mais clichê do mundo era que eu queria ter batido a meta. Mas eu acho que quando a gente tá lá, tipo, quando a gente é diretor, a gente pensa muito em fechar bem os nossos ciclos. Mas se eu pudesse escolher algo, eu queria ter deixado a Adapt melhor para os meninos. Sei que a gente fez o possível dentro do que a gente imaginava e, tipo, isso não me gera nenhum arrependimento. Mas quando a gente sai, a gente acaba criando uma maturidade que a gente observa que a gente poderia ter sido melhor em alguns aspectos. Eu acho que a questão da quantidade de projetos pendentes para o próximo ano poderia ter sido alguma coisa que a gente poderia ter evitado. Eu acho que o marco da minha gestão não é uma ação, mas eu acredito que foi a primeira vez que a gente realmente estava aberto para experimentação. E uma experimentação sem tanto julgamento. Eu fiz um processo seletivo que não aprovou ninguém, e você pode observar de método de resultado que é um fracasso, porque o que é sucesso do processo seletivo? É a aprovação. Se você pensar a métrica do processo seletivo, por que a gente faz o processo seletivo? Para ter pessoas capacitadas dentro da Adapt. Eu não tive nenhuma, mas eu aprendi muito e isso gerou muitos aprendizados ao longo do ano. E isso a gente fez com inúmeras ações. A gente tentou fazer processo de desenvolvimento individual, e aí a gente começou a entender um pouco sobre o que era métrica. A gente se aproximou bastante da rede. A gente observou muitos pontos de que a gente tinha medo de mexer, mas certo ou errado, a gente pelo menos dá uma pequena futucadinha lá para ver de qual era. E eu acho que isso foi o maior legado que a gente deixou para os próximos anos, de não ter tanto medo e de mudar. E de que se realmente deu errado, muitas vezes isso me deixava frustrada, isso me deixava estressada. Só que eu fazia o máximo para não demonstrar para os meninos, né? Muitas vezes era evidente, eu acho que não dava para esconder. Mas de que, apesar dos erros, era muito mais importante você tentar e sair do lugar de alguma forma. E também, eu acho que uma lição importante, porque a gente acaba pegando a gestão renegando tudo que a gestão passada fez, e não é menosprezando o trabalho, mas entendendo que para melhorar o trabalho teria que mudar completamente tudo. E nisso foi o que ocasionou o principal erro do processo seletivo. Eu não precisaria ter quebrado a roda toda para poder criar um processo seletivo bom. Eu devia ter entendido a roda e a partir daí ter construído um novo processo seletivo. Mas não precisava ter feito essa disrupção tão grande agora, sem ter fatos, sem ter argumentos, sem ter aonde pisar. Porque você fazer as coisas flutuando, ou você vê como as coisas são interligadas. Você vê, por exemplo, como ficou claro aqui para o Luiz, o que essa ação desencadeou na gestão dele. Mas você vê o que esse fato também desencadeou de uma forma muito positiva. Porque essa necessidade de ter os membros o mais rápido possível fez ele criar uma metodologia que hoje está sendo aplicada e melhorada também na gestão do Abraão, e que eu acredito que vai ser perdurada por bastante tempo. Então, a gente vê o quão experimentar, errar e aprender se interligam em ações, e essas ações vão passando ao longo das gestões. Caraca, primeiramente, deixa eu só aplaudir aqui, porque a fala da Vitória foi excelente aí. Uma das coisas que eu gostaria de reafirmar aqui, né, que a Vitória comentou, foi que, de fato, o maior legado que eu acho que eles deixaram de 2019 para a gente de 2020 foi que nada era estático. Cargo de diretoria não é estático, diretor não é estático, né? Isso a gente viu muito bem em 2019. Nada é estático dentro da empresa júnior. A gente precisa questionar as coisas. Não quer dizer que tudo precisa mudar, mas a gente precisa questionar as tradições, principalmente se essa tradição não gera resultado para a EJ. Então, 2020 foi um ano em que a gente repensou nossos valores, nós repensamos nossa missão, nós repensamos nossa visão, a gente repensou tudo que a gente achava que não estava trazendo o devido resultado para a Adapt, e de fato a gente conseguiu resultados melhores.
Então eu agradeço por essa mentalidade, porque eu imagino que isso não era uma coisa que você, Vitória, e os outros diretores tinham, né, no começo de 2019, quando receberam da outra gestão, né? Então isso foi realmente muito legal. Uma outra coisa que eu, particularmente como presidente, não consegui entregar e ficou com gostinho de que eu poderia ter feito mais, foi no ponto de vista de planejamento estratégico, assim, né? Essa palavra linda, ampla, que a gente de fato não sabe exatamente como funciona, né? Eu não consegui entregar um planejamento estratégico ali estruturado, claro, que todo mundo entendesse, mas eu acredito que na prática a gente conseguiu tomar decisões estratégicas que, se fosse sintetizado num documento ou num conceito, acabaria culminando nesse planejamento estratégico, né? Então, isso foi um ponto que me deixou bem chateado comigo mesmo, assim, de não ter dado tanta ênfase nisso, né? Mesmo sabendo que diversas questões foram priorizadas quanto a isso. Mas hoje eu vejo que o pessoal está conseguindo fazer melhor, está se preocupando mais com a estratégia, porque assim, se a gente não tivesse se preparado na pandemia, quanto do ponto de vista de estratégia, eu acredito que a Adapt não teria batido a sua meta em 2020, né? E aí eu acho que é válido deixar aqui, como a gente está falando de gestões passadas, né, até quesito de gestão da informação. Em 2020, quando a pandemia começou, a gente precisou tomar uma decisão dentre todos os planos que a gente queria. A gente queria, vamos fazer a Adapt vender e-commerce, vamos fazer a Adapt vender aplicativo, vamos fazer a Adapt vender sistema complexo, vamos fazer a Adapt vender site. A gente queria vender tudo, a gente queria fazer tudo como gestão. E na pandemia, se a gente tivesse adotado essa estratégia, possivelmente a gente teria tido muitos focos e ao mesmo tempo nenhum foco, né? Isso foi uma coisa que aconteceu puxada muito pelo Cleison e pelo João Vitor, e depois anexado eu e o Paulo, que a gente tomasse um posicionamento como empresa no mercado, o que a gente ia entregar no começo da pandemia. E a gente percebeu que muito negócio estava precisando se posicionar digitalmente. Se for até analisar o portal da Adapt, né, no período ali de março até julho, agosto, vocês vão ver que a Adapt focou muito em projetos mais baratos, ou seja, projetos de site, que a gente poderia tocar, considerando que a gente tinha ainda projetos do ano anterior, de 2019, para resolver, projetos de 2018, né? A gente tem aí alguns filhos aí criados, e a gente teve que lidar com esses projetos legados aí e não deixar a empresa parar. Então, eu acredito que foi uma decisão totalmente acertada por parte da diretoria de marketing e da diretoria de dev, e que depois disso, depois que a gente conseguiu desafogar a empresa, a gente conseguiu partir para desafios maiores. Foi quando a gente conseguiu desenvolver o projeto do Erasmo, que foi um projeto num espaço de tempo bem pequeno, bem curto, e com valor agregado muito alto, né? E que até aquele momento tinha sido o projeto mais caro que a Adapt tinha vendido, coisa que mudou, né? Felizmente mudou com a gestão de 2020, né, Abraão? Vocês conseguiram bater essa marca, e eu acho que é uma marca que eu cada vez mais quero que a Adapt bata, né? Rapaz, foi lindo, viu? Foi lindo. Então, em 2020, a gente não estava se preocupando muito sobre como os membros estavam se sentindo, a gente não mapeava isso, a gente não conversava muito com eles, a gente simplesmente se pautava para o resultado. Isso, para o lado de empresa, da empresa júnior, é muito bom, mas para o lado de família, para o lado de capacitação, para o lado de desenvolvimento, não foi tão legal. A gente perdeu muitas pessoas porque acabou não sendo um ambiente tão favorável para eles. Excelente, gente. Eu acho que a gente conseguiu fazer uma conversa bem interessante aqui de como esse processo de gestão ele é contínuo, né? Nenhum diretor pega a empresa do zero, ele precisa dar continuidade ao que já vem acontecendo, e como que a Adapt se desenvolveu, né? O que a Adapt era e o que ela está se tornando agora com a gestão do Abraão, que a gente está na metade do ano ainda. Vitória, Luiz, se o pessoal quiser encontrar vocês, aonde que acha? Bom, eu estou muito ativo no LinkedIn ultimamente, mais ativo no LinkedIn do que no Instagram, então vocês podem procurar lá por Luiz Fantin Neto. E no Instagram também, @LuizFantin com 2 N's. Se você procurar só apenas @LuizFantin, você vai encontrar um perfil meu lá de 2012, com umas fotos assim de ventilador, de algumas coisas bem, bem questionável, mas que eu perdi a senha. Vou procurar agora. Eu perdi a senha e não consigo recuperar, então eu perdi até o usuário, né? Eu tive que botar um segundo N no final. Mas no mais é isso, pessoal. Gosto muito de conversar sobre o que foi Empresa Júnior para mim e sobre como foi meu momento na Adapt, então fiquem à vontade para entrar em contato caso alguém queira saber mais sobre o que a gente conversou aqui. E também se quiser saber mais sobre o mercado sênior de programação, né? Hoje eu estou trabalhando numa empresa que é do Grupo UOL.
A empresa se chama Compasso UOL, a gente tem vaga aberta sempre. Mais um programa com vaga de emprego. Exatamente. Tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né? Muito obrigado aí pela presença, pela escuta, ou qualquer verbo que se encaixe melhor nesse ponto. Bom, já que o Luiz usou como referência o LinkedIn e o Instagram, eu vou utilizar também, apesar de que eu acho que também não tem nenhuma outra rede social para entrar em contato comigo. Passa seu WhatsApp aí, Vitória. Ela quer saber. Gente, se vocês quiserem teclar comigo, o número vai estar aqui no comentário do Spotify. Mas enfim. Toma cuidado aí, Vitória. Pode ser que o Hilário bote mesmo, hein? Não, faz isso não, meu filho. Ué, não é pra botar, não? Eu já respondo mensagem o dia todo. Brincadeira, gente. Meu LinkedIn é Vitória Fernandes. Também podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Vitória Ferne, com um S no final. E, no mais, eu gostaria de agradecer ao Hilário, agradecer ao Abraão também pela oportunidade. Gente, sou apaixonada pela Adapt. A empresa Júnior, ela conseguiu me transformar na profissional que eu sou hoje. Então, se vocês falam que eu sou uma pessoa foda, foi porque eu tava aí do ladinho de cada um de vocês e aprendi juntinho com cada um de vocês. E quem quiser falar comigo, eu trabalho numa área um pouco diferente. Trabalho com uma área agrícola, trabalho em startup, então a gente está aprendendo constantemente sobre ferramentas de gestão, sobre padronizar e elaborar processos com qualidade, sobre metrificar esses processos. Então, no qualquer coisa que vocês precisam em relação a isso, ou conhecer pessoas que queiram aprender sobre outras coisas, porque a gente tem uma sorte de estar num ecossistema com bastante startups e bastante pessoas interessadas a aprender, assim como dentro do movimento Empresa Júnior, podem sim me mandar mensagem no LinkedIn e no Instagram. Aí, se quiserem meu WhatsApp, me mandem DM ou mensagem no LinkedIn que eu passo. E é isso. Resumindo, Vitória trabalha com enxada medindo o tamanho das carreiras de café. Beleza, galera? Maravilhoso. Abraão, quem escutou esse podcast até aqui pode encontrar a Adapt aonde? Pode encontrar a Adapt no nosso Instagram, @AdaptEmpresaJúnior, AdaptEmpresaJR. Pode ir também no nosso site, adapt.info. Pode encontrar a gente também no LinkedIn, linkedin.com/AdaptEmpresaJúnior, igual no Instagram. Então é isso, gente. Até o próximo programa.